Some! E eu digo... Bom, meus bons, minhas boas, beleza? Okushina aqui pra mais um react. E hoje vamos trazer o review do Bruno Bandeira do capítulo 249 de Jujutsu Kaisen Absurdo. Yuta revela sua expansão de domínio contra Sukuna, a cópia infinita. Eu acabei de ler o capítulo, tô meio confuso ainda, processando informações. Agora é Itadori e Yuta versus Sukuna. Então vamos ver o review do Brunão aqui. E se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like pra não perder nada. Minhas redes estão na descrição. E bora pro react. O Tonkotsu finalmente revela sua expansão de domínio contra Sukuna. Agora, o atual mais forte da Era Moderna é capaz de copiar qualquer técnica inata sem restrição, dando a ele um arsenal quase infinito de habilidades dentro do seu domínio. Mas não é só o antigo protagonista que vai participar dessa batalha. Itadori Yuji também aparece dentro do domínio e agora os dois protagonistas roubam o palco contra o Rei das Maldições no capítulo 249 de Jujutsu Kaisen. Galera, capítulo insano com muita coisa boa pra gente discutir. Tivemos a real confirmação da morte do Kenjaku pelas mãos do Yuta, tendo acontecido, né, da forma mais anticlimática possível e que dividiu as opiniões da galera. Eu achei, assim, na primeira impressão, meio paia. Um vilão tão antigo na obra, né, mano? Aí desde o comecinho e morrer em off, assim, de um jeito tão a qualquer coisa, como se fosse mais um capítulo, uma passagem do vento, assim, uma folha caindo, nada. Mas o que quer dar um foco mesmo é no Sukuna. O Sukuna é importante e é isso, mano. Com o Sukuna ele não vai fazer isso, né? Vou falar sobre isso também e ainda sobre a revelação de como o Itadori pretende expulsar o Sukuna do corpo, né? Do Puxar Megumi. Vamos falar sobre tudo isso, mas não antes de você pegar o dedo do Sukuna e enfiar no botão do like pra ajudar na divulgação do vídeo. E sim, galera, eu comprei um dedo do Sukuna só pra fazer essa piada nos vídeos. Ficou boa, merece. E lembrando que faltam menos de 4 mil inscritos pra gente alcançar a marca dos 800 mil inscritos. Então, se você acompanha e gosta dos vídeos de Jujutsu aqui do canal... E inscreve aí, galerinha. O Bruno Bandeira traz vídeo massa. Agradecido de ter você como também dá o like, no canal, ajuda bastante. Isso só me motiva ainda mais a continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês, certo? Começamos o capítulo então voltando para o momento em que o Yuta aparece decapitando o Kenjaku e agora finalmente entendemos o que aconteceu após aquilo. Kenjaku havia dito que sua vontade seria herdada por outra pessoa, o que novamente fez com que a gente interpretasse essa frase e tivesse a esperança de que o Kenjaku tentaria possuir alguma outra pessoa, seja o próprio Yuta, né, mesmo que ele não conseguisse, acredito eu, ou até mesmo aquela feiticeira random que apareceu só pra morrer sufocada pelo Kenjaku capítulos atrás, né? A mulher não teve serventia nenhuma, então ela podia pelo menos servir de alguma coisa nesse momento só pro Kenjaku poder continuar vivo por mais algum tempo. Mas não, galera, esse capítulo cravou que o Kenjaku realmente morreu pelo que eu entendi, Yuta, e eu tenho as minhas considerações a fazer sobre isso que me deixaram meio frustrado, né? Mas vamos lá. Como era esperado, o fato do Kenjaku ter sido decapitado fez com que o arsenal de maldições que existia no corpo do Geto começasse a ser liberado todo de uma vez. Isso não aconteceu quando o Geto morreu lá no filme Zero, porque ele havia acabado de usar a sua técnica máxima do Uzumaki, que converte todo o seu arsenal de maldições num único disparo de energia. Então, naquele momento, ele havia zerado seu estoque de maldições e por isso nenhuma pipocou do seu corpo depois que ele foi morto lá daquela primeira vez. Mas agora a situação é diferente. Kenjaku foi decapitado enquanto o estoque de maldições estava no talo e por isso elas começam a vazar e ir pra cima do Yuta. Yuta começa a lidar com as maldições e chama a ajuda da Rika para que nenhuma maldição daquela se dispersasse para muito longe. Enquanto isso, a cabeça do Kenjaku é pega pelo que pareceu ser um emaranhado de maldições e que me deu uma esperança gigantesca nessa hora de que esse pobre coitado ainda continuaria vivo e ativo na história por mais algum tempo, né? É só esperança mesmo. Nisso vemos o Kenjaku fazendo o que vimos ele fazer já no capítulo passado, que foi transferir a autoridade de iniciar a fusão da humanidade para Megumi Fushiguro, e o efeito disso na prática foi o corpo do Tengen, que havia sido absorvido pelo Kenjaku com a técnica do Geto, sendo transferido para onde o Sukuna estava. Esse frame, inclusive, pode ficar meio confuso, já que só vemos uma silhueta de algo voando para longe, e por um breve momento... De novo, eu pensei que pudesse ser a cabeça do corno, mas não, era o corpo do Tengen. Não, dá pra ver a cabecinha dele pequenininha lá no canto. O Sukuna devorando o capítulo passado era, na verdade, o corpo do Tengen, que é justamente o elemento que será usado para realizar a fusão da humanidade. Explicando novamente pra vocês como o Tengen ele é um feiticeiro milenar e possui a técnica inata da imortalidade, ele nunca é morto pelo fator idade, mas o seu corpo continua a evoluir constantemente. No caso do Tengen, o seu corpo chegou a um ponto de evolução tão avançado que ele, como indivíduo, começou a transcender e se transformar num ser espiritual
onde a sua existência reside agora através de todo o Japão na forma de energia. E o corpo que estamos vendo aqui e agora é nada mais do que uma pequena parcela do seu eu como um todo, do que o seu eu como um todo acabou se tornando. E o fato dele ter transcendido a esse ponto e se transformado num ser espiritual fez com que ele se aproximasse muito mais da definição de um espírito amaldiçoado do que o de um humano, como ele era anteriormente. O Sukuna ingeriu Por ele isso, como ele se ficou fosse ingerir um suscetível dedo. à técnica de manipulação de maldições do Suguru Geto. E como Tengen se tornou um ser com uma quantidade absurda de energia que se espalha por todo o Japão, a ideia do Kenjaku seria fundir a humanidade com esse ser energético a fim de formar uma super maldição como resultado desse experimento, e já vimos uma imagem de como o Kenjaku imaginava que pudesse ser o resultado disso. Só que Coisa feia, agora horrorosa. vemos a página Ninguém tá tentando imitar o Isayama, mano, com o Titã do Eren. explícita do cérebro do Kenjaku sendo atravessado pela lâmina do Yuta, comprovando assim a sua morte. Kenjaku ainda diz que não sente que se divertiu, o suficiente nesses últimos 1000 anos, mas pelo menos ficou feliz que aquele homem tenha sido a última pessoa com quem ele se divertiu. Takaba. E nisso vemos novamente o corpo de Takaba estirado no chão, que foi provado que ainda continua vivo. Tem um frame bem pequeno do Yuta arrastando o eu corpo vi isso dele aí. e o Takaba Acho que ele respondendo morreu. só com uma Não falando que ele interrogação, morreu, mas... Um balão de fala com só uma interrogação, tipo, what the fuck? Man, me deixa quieto aqui, cara. Eu tô me fingindo de morto aqui, tô encenando ainda. Por que tá mexendo comigo? Bom, mas vamos às dúvidas primeiro. Agora que o Kenjaku foi morto, como será feita a manipulação de maldições para fundir o Tengen com a humanidade, já que o Sukuna não tem como usar a técnica de manipulação de maldições para isso? Ele não tem essa técnica. Muito simples, não é mais necessário o Kenjaku ou alguém usar o corpo do Geto para isso, porque o início da assimilação da humanidade já está programada para acontecer assim que o jogo terminar. Então a programação do jogo já vai fazer o trabalho automático, da técnica já tá ali, do Geto pum. por ele. Só é necessário que alguém detenha a autoridade para dar o comando necessário dentro do jogo para que a assimilação dê início, e o Sukuna agora tem essa autoridade, mas segundo as regras do jogo, primeiro ele precisa eliminar todos aqueles feiticeiros participantes para só depois disso ele ter como ativar a assimilação e depois poder brincar Com exceção com a de super Sukuna maldição, e resultado Megumi dessa Fushiguro. fusão, né? Agora, sobre as minhas A regra, né, do jogo. considerações em relação a essa morte O totalmente que você achou? Achei meio esquisito, anticlimática, meio... né? Uai, what the Por um fuck? lado, eu sinto que o Kenjaku já havia entregado mais do que o suficiente pra gente usando o corpo do Geto em batalha na sua luta contra a Sim, Yuki vimos ele Choso, lutando. que foi onde Muito vimos bom. o Kenjaku usar as Pelo menos posições de isso. domínio do Geto, a técnica máxima do Uzumaki mais de uma vez. Então foi uma luta onde o Kenjaku explorou ao máximo os poderes do Geto. Então por esse motivo, eu não vejo e não via necessidade de existir uma outra luta tão épica quanto essa, porque aquela luta já foi extremamente satisfatória pra gente. Mas por outro lado, não tivemos a oportunidade de ver muito da técnica inata do próprio Kenjaku na prática, que é a transfusão de cérebro e a possessão de cadáveres. Sim. Então, com o Kenjaku perdendo a posse do corpo, Sei que teríamos algum flashback dele, tipo, uns 2 capítulos, sei lá, mostrando um pouco do passado. Porque eu tô mal acostumado com One Piece, né, mano? Sempre tem algo grandioso e tal, então eu fico pensando que Jujutsu tem que ter tudo grandioso, maravilhoso também. Mas aqui foi bem anticlimático, não tô falando que foi ruim ou bom, não sou um especialista em narrativa, mas eu achei meio sem graça. Do nada, tá, o Kenjaku morreu, é isso. Pra mim, eu olhava ele com os olhos de um grande vilão, tá ligado? Nossa, um ser divino, assim, puta, desde o começo da obra, planejando o Aizen 2.0 e morreu assim como se fosse nada, tá ligado? E morreu. do Geto, E nem usou o poder essa dele seria a de oportunidade mudar de corpo. perfeita de vermos essa transfusão acontecendo na prática, nem que fosse naquela feiticeira random, né? Que o Kenjaku matou capítulos atrás e que não serviu de absolutamente nada. Ou a gente caiu Mas, no pelo bait e ele vai visto, voltar. Ou não devia ser algo tão simples assim que ele pudesse realizar numa situação como essa, ou o Yuta que realmente não deu chance nenhuma pro Kenjaku fugir, né? Mas eu queria que pelo menos ele tivesse tentado um pouco mais. Agora só é uma pena que o Kenjaku não vai ver o seu plano sendo realizado, né? Como eu falei num vídeo recente, seria interessante aquele clichê do vilão já derrotado, sorrindo e comemorando no chão, vendo que o seu plano deu certo, né? Mas tudo bem. É a famosa desconstrução do shonen que Jujutsu de vez em quando gosta de Famosa. abordar.
Voltando ao Às presente, vezes sai bem, às vezes sai mal. vemos então o atual feiticeiro mais forte da atualidade, a Rainha das Maldições e o Rei das Maldições reunidos. Yuta observa que a técnica reversa do Sukuna está voltando a funcionar aos poucos e que em pouco tempo ele deve voltar a poder expandir o seu domínio. Nesse momento, Yuta também se sente em dúvida se ele tomou a decisão certa indo atrás do Kenjaku ao invés de ter ficado e apoiado o plano do Higuruma de usar a espada da execução no Sukuna para que o plano tivesse mais chance de funcionar e de dar certo. E se não seria melhor, por exemplo, eles terem enviado a Maki para lidar com o ataque surpresa no Kenjaku. Mas o Yuta lembra que esse não era o maior problema. Mesmo que a Maki pudesse executar o mesmo corte e decapitado o Kenjaku assim como ele fez, com as maldições. o poder da Rika foi crucial para lidar com o exército de maldições liberado pelo corpo do Geto. Excellent. Então, se eles não tivessem seguido com esse plano, seria trocar a certeza da morte do Kenjaku pela dúvida da morte do Sukuna. Eu só acho que as maldições do Geto não me passaram uma impressão de perigo tão grande assim nesse a Maki capítulo. eu acho que daria Na verdade, conta. deu a impressão de que a Maki poderia ter feito o mesmo trabalho que a Rika sem problema nenhum, né? Mas isso é mais sobre a forma como foi retratado esse cenário pelo autor, que nem deu, né, tanta relevância assim para a enxurrada de maldições sendo liberada pelo corpo do Geto, sabe? Eu imaginava um cenário onde, meu amigo, fosse maldição pra todo lado e ficasse um breu escuro de tanta maldição que tivesse tentando se espalhar por aí, né? Então, por isso que eu fiquei com um pouco dessa sensação. Sukuna, então, casualmente vai pra cima do Yuta, que tenta atacar com a sua espada, mas Sukuna segura com uma de suas mãos. Na verdade, o Sukuna ele faz algo um pouco diferente. Ao invés de segurar com a sua mão de fato, ele começa a gerar pequenos cortes ao redor da sua mão, como Pra se não fosse tocar na uma lâmina. motosserra que gira as suas lâminas ao redor do Jutsu equipamento, complexo, o que detalhes. faz com que o Sukuna não chegue a tocar a lâmina de fato. Um detalhe muito específico esse, né, no meio da batalha, mas curioso ainda assim. Logo em seguida, vemos o Yuta soltando a sua espada de propósito, fazendo graça. enquanto aproveita a brecha para socar a boca de baixo do Sukuna, assim, aquela que fica na barriga e que inclusive começa a cuspir sangue, né? Enquanto o próprio Sukuna dá um chega pra lá na cara da Rika, várias informações inusitadas ali nesse quadro. Yuta então começa a reconhecer que aquilo tudo que ele pensava eram apenas desculpas e que ele mesmo queria dar um fim no Kenjaku e por isso ele foi quem provocou essa situação e tudo aquilo era culpa dele. Sukuna pressente o perigo nesse momento e vemos o menino Yuta decidindo ir com tudo e ativando pela primeira vez a sua expansão de domínio, o Lídimo Espúrio do Amor Mútuo. Podemos ver então um cenário com dezenas de espadas, laços ao redor do cenário e restos de construções que até podem parecer cruzes na primeira vista, Tem mas cruzes que não quebradas, são, ruínas. onde podemos ver Yuta e Sukuna inseridos nele. Imediatamente, algumas pessoas lembraram de um outro personagem chamado Shiro Emiya, do anime Fate Unlimited Não vi, Blade Works, então não que conheço. inclusive é o Mas nome da parece o técnica cenário. desse personagem. Nesse anime, o Emiya consegue adquirir habilidades do passado e no cenário ficam infinitas espadas à sua disposição para isso, inclusive com ele sendo capaz de materializar essas espadas na sua mão. E vocês vão ver que esse conceito, tanto visualmente quanto na prática, acabam sendo muito parecidos com a expansão de domínio do Yuta aqui. Mas primeiro falando sobre o nome da sua expansão, o Lídimo Espúrio do Amor Mútuo, Eu pesquisei como foi o significado das traduzido, palavras. também pode ser traduzido de Porque lídimo significa fidedigno, né, correto, verdadeiro, e espúrio significa adulterado, infiel, falso. forma mais literal e de forma mais simples como autenticidade do amor mútuo, onde a primeira palavra dessa expansão chamada Shingan sugere, por definição da palavra, né, uma dúvida quanto à autenticidade ou falsidade de alguma coisa, enquanto a palavra Souai significa amor mútuo, ou seja, se o amor entre o Yuta e a Rika é algo genuíno ou não, e ainda se as habilidades copiadas pelo Yuta dentro dessa expansão são genuínas, autênticas ou não. Sukuna então se prepara ativando uma técnica antidomínio chamada Sexto do Vime Vazio, uma arte secreta da Era Heian que era usada como um protótipo do domínio simples que vemos hoje. Essa técnica, inclusive, foi usada pela primeira vez na série não pelo Sukuna, Eu não vou mas sim lembrar. pelo feiticeiro Aquele cara que lutou chamado contra o Regis Megumi. Star,
que também foi encarnado da Era Tá ligado? Ryu, e por isso faz sentido que Começo eles do tenham jogo da conhecimento Bat. dessas técnicas antigas, né? E que se perderam com o tempo e não são mais muito usadas hoje em dia. E eu gosto mais ainda do visual dessa técnica, que lembra uma cesta de vinha mesmo, né? Que era muito usada nos tempos do Japão antigo para colheita no campo e essas coisas, enfim. Com o Sukuna tendo preparado a sua defesa, Yuta pega uma das espadas no seu domínio e usa a técnica do quebra-gelo fino, que pertencia à beldade da feiticeira Uro, e que o Yuta havia copiado durante a luta Bonita que eles mesmo. tiveram. Pra quem não lembra, Uro era capaz de manipular o céu como se fosse uma dobra do espaço, e com a sua técnica do quebra-gelo fino, ela conseguia quebrar o espaço como se fosse feito de gelo, igual o poder do Barba Branca em One Piece, basicamente. E com essa Verdade. técnica, Yuta Eu consegue lembrava. superar a técnica antidomínio do Sukuna, deixando o rei com dano no rosto. Nisso temos uma análise do Sukuna, sugerindo que o Yuta agora é capaz de usar todas as técnicas que ele já copiou em vida, sem restrição alguma, enquanto estiver com a sua expansão ativada. Essa é a expansão de Yuta Usa Okotsu. tudo Se que antes já o viu e Yuta usou possuía uma de forma limitação do ilimitada. quanto de técnicas ele conseguia armazenar na Rika, agora ele não tem mais essa limitação, mas somente dentro da sua expansão de domínio, galera. O quanto de técnica esse moleque vai usar, meu amigo, não está escrito. E no fim, vemos que Itadori Yuji também se encontra dentro da expansão do Yuta, e novamente Sukuna analisa o soco que ele levou do Itadori capítulos atrás, que agora é capaz de expulsar a alma do Megumi e separá-lo do Sukuna, comprovando assim o que eu já vinha dizendo há meses aqui no canal, que o Itadori agora é capaz de manipular a sua alma e a de terceiros, e será dessa forma que ele vai trazer. Sim, ele estudou por um mês naquele de livro volta. de almas. Agora, como o Itadori Começou a- consegue fazer isso, fica ligado no canal que eu quero trazer um vídeo já nos próximos dias compilando e explicando todos esses novos poderes do Itadori. Mas pelo visto, o Itadori não vai precisar transferir a sua própria alma para dentro do corpo do Sukuna como eu imaginava, mas vai conseguir fazer isso só na base do cacete mesmo, com socos que atingem a alma. E eu digo mais, se liga nessa cravada. Agora que descobrimos que o Itadori consegue remover a alma do Megumi na base do soco do Sukuna, eu tenho exata certeza que o corpo do Megumi será expelido pela boca que fica na barriga do Sukuna, como boa. se ele literalmente estivesse vomitando o corpo do Megumi pra fora, galera. Pô, parecido com o que foi o Cell em Dragon Ball Z, também ali também Sim. vomitando os androides, enfim, mais ou menos nessa pegada, só que, meu amigo, vomitando pela... Meu amigo, essa boca na barriga, ela precisa ter alguma função. Então já deixa nos comentários se vocês também estão comigo. Ela tem a função, pô, o Gege já explicou, é pra ele ter mais fôlego, pra não ter problema com encantamento na hora de falar. Por ora, o novo e o velho protagonistas lutarão juntos contra o Rei das Maldições. Que final foda, voltando a destacar o Itadori e dando a devida importância pra ele nesse cenário com uma única Tá bem, página, né? galera. Capítulo Uma importância passado pro menino? foi um capítulo dedicado ao Itadori, mas que o Yuta chegou roubando a cena no final, e agora foi justamente o contrário. Esse capítulo foi dedicado ao Yuta, mas com o Itadori roubando a cena na página final. Pura poesia Nem tanto, sobre pra ser de tela. domínio do Agora, Yuta, será muito que o massa. Yuta será realmente derrotado ou morto pelo Sukuna? Se for pra realmente acontecer isso, eu quero pelo menos ver o Sukuna quase indo de base antes disso. Mas eu acho que seria legal se o Yuta não precisasse morrer e só acabasse ficando sem energia no final mesmo, né? E ficando fora da luta. Vamos ver. Como sempre, eu quero ler as teorias de vocês aí nos comentários, e caso você ainda não tenha assistido o meu vídeo sobre o retorno do trio, do time 7 de Jujutsu Kaisen, onde eu falo mais sobre a atuação do Megumi depois que ele voltar, esse vídeo vai aparecer desse lado da tela pra você ir lá assistir agora. Tomara, Beleza? Até mano, a eu queria próxima. ver os três de volta. É, mano, que vídeo bom do Brunão, mano. Eu concordo, basicamente, com tudo que o Brunão falou sobre o Kenjaku, né, mano? Foi bem, assim, anticlimático, meio ele não fez mais o que poderia fazer, não lutou mais, enfim. O Gege quer dar importância mesmo pro Sukuna. E deixa nos comentários se você gostou dessa explicação, dessa revelação do poder do Itadori de tirar, na base da porrada, a alma do Megumi de lá e da expansão de domínio do Yuta. É isso. Então vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder nada. Minhas redes estão na descrição. Até uma próxima. Valeu. Falou.